Vamos retornar, né, nossa segunda parte da aula. Bom, então, existem algumas nomenclaturas, né, de citocinas que nós conhecemos. Nós temos as interleucinas, que tem essa abreviação IL. Temos o interferon, o NF e TNF, que é fator de necrose tecidual. Algumas literaturas vocês vão encontrar tumoral, mas aí na literatura atual ela foi substituída, tá? Por tecidual. Quimiocina, que é um tipo de citocina, a eritropoetina, que é um hormônio sintetizado no rim e que estimula a medula óssea à produção de células sanguíneas. Nós temos fatores estimuladores de colônia e os fatores de transformação de crescimento. Bom, existem 3 categorias funcionais das citocinas. Elas vão ser classificadas como citocinas mediadoras ou reguladoras da resposta imune inata, reguladoras ou mediadoras da resposta imune adaptativa e estimuladoras da hematopoiese. Classificação das citocinas. Tá? Então, as mediadoras e reguladoras da nossa imunidade inata. Quem são elas? Bom, elas vão ser produzidas especialmente por fagócitos mononucleares, que são os macrófagos, tá bom? Os fagócitos mononucleares, eles vão sintetizar todas as todas não, quase todas, porque tem uma que é diferenciada. Todas essas, ou a maioria dessas citocinas que tem resposta imune inata. Participam, nos auxiliam a nossa imunidade inata, tá? Elas vão agir em células endoteliais, lá no capilar, o endotélio é a membrana que reveste, né, o capilar, os vasos sanguíneos. E vão agir nos leucócitos, né, estimulando, atraindo esses leucócitos para combater aquele processo que está acontecendo. Elas são responsáveis, são produzidas em resposta a reações iniciais de defesa, e as principais, temos o TNF, a interleucina 1, a 12 e o interferon tipo 1, que é o alfa e o beta. São classificadas como citocinas inflamatórias. Um fator de crescimento tecidual, ele é o principal mediador da nossa resposta inflamatória a bactérias gram-negativas. Nós temos bactéria gram-positiva e gram-negativa. Ele age nessas gram-negativas. E o que ele faz? Ele consegue identificar, lembra aqui, o nosso corpo, ele consegue identificar o que é nossas células, para que ele não ataque as próprias células do corpo, e ele consegue identificar as células patógenas, os micro-organismos, através de algumas características de vírus, de bactérias, né? Então, o LPS, ele é um produto que está presente nas bactérias. Então, por isso que o TNF, ele consegue identificar essa lipoproteína e ele consegue identificar que aquilo ali é um corpo estranho. Ele pensa, isso é uma bactéria gram-negativa. Vou avisar o meu sistema imunológico que elas invadiram o nosso corpo. Então, é isso que ele faz. Tá? Sendo que, lembra que uma vez eu falei para vocês que a resposta imune, ela até um certo ponto, ela é benéfica. Se ela perpetua, ela pode trazer prejuízos à nossa saúde. Então, o não controle do TNF vai trazer complicações sistêmicas graves, né? Naqueles quadros onde a infecção ela é violenta, ela é exacerbada, ela fica sem controle. Bom, inicialmente, ele vai ativar essa caquexina,
ela vai fazer apoptose de adipócitos. O que é apoptose? É a morte celular programada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai destruir os adipócitos, não é uma citotoxina? Então, ela vai lá, libera essa citotoxina dentro desses adipócitos, que são as células de gordura, e destrói esses adipócitos. Por isso que determinados quadros infecciosos graves levam à perda de peso. Algumas pessoas chegam a quadros de caquexia, por isso que ela vem com esse nome de caquexina, tá? Por exemplo, paciente que tem enfisema pulmonar, eles têm um gasto metabólico muito grande, eles têm um processo inflamatório pulmonar extenso e eles acabam, né, tendo um padrão físico característico de ser uma magreza extrema, porque esse processo vai perpetuando e ele vai, né, agindo contra o próprio organismo. Sendo que os fatores de crescimento celular, eles são indispensáveis para que a resposta imunológica adequada aconteça, tá? O papel principal desse agente, dessa citocina, ela vai aumentar a secreção de neutrófilos e linfócitos para o local. Alguém tem que avisar os neutrófilos e os linfócitos. Esse alguém chama-se o composto TNF, tá? Vários estímulos, como as endotoxinas, partículas virais, fungos, algumas porções do complemento que a gente vai estudar, o LPS, que é um lipopolissacarídeo, eles vão ativar o TNF-alfa pelos macrófagos, porque eles conseguem identificar, perceber esse micro-organismo e iniciar o processo inflamatório. Então, eles vão produzir uma quantidade maior de macrófagos. Ele vai ter uma ação paráclita, ou seja, ele vai agir nas células vizinhas, que são as células epiteliais, fazendo com que elas façam um mecanismo de afastamento e adesão desses macrófagos, porque o macrófago, gente, ele fica onde? Os macrófagos e os neutrófilos, eles ficam na corrente sanguínea. Para ele chegar no tecido, ele precisa migrar da corrente sanguínea para o tecido. E para que ele faça esse movimento de migração, que é chamado de diapedese, ele precisa das quimiotaxinas que vão potencializar, ou seja, permitir que ele consiga passar do sangue para o tecido e agir, né? Combatendo, fagocitando aquele micro-organismo, tá? Porque os neutrófilos, eles têm uma... Professor, eu acho que a sua câmera está desligada. Oh, Senhor. Ah, é a câmera, eu pensei que era o áudio. Eu fiquei preocupada se fosse o áudio. Vocês querem me ver, é? Aqui. Pronto. Deixa eu me concentrar aqui de novo. Bom, os neutrófilos, eles têm uma vida limitada, porque lembram que os neutrófilos, quando ele identifica aquele agente, ele vai e faz uma autodestruição, ele faz a apoptose da célula, então ele morre junto com aquela célula, tá? Então, o que acontece? A vida dele é limitada nesses processos de defesa. O macrófago, não. O macrófago, ele é resistente. Então, por isso que ele age, o TNF-alfa, ele age nessa ação, né, importante de promover a quimiotaxia, de atrair mais leucócitos para aquela ação inflamatória, infecção inicial, e aí estimular, né, a chegada dos neutrófilos para combater aquele processo. Bom, o que acontece? Ele produz a interleucina 1 e 2, tá certo? Sendo que o que acontece?
Quando aquele processo ele está se estendendo, aquele processo infeccioso, ele vai liberando TNF-alfa. O TNF-alfa vai trazendo mais leucócitos para aquele local e os macrófagos vão sendo sintetizados e os neutrófilos vão morrendo, certo? Quando esse efeito ele perdura por muito tempo, essa ação, que era inicialmente local, ela passa a ser sistêmica. E aí, ele vai ter uma ação endócrina, vai estimular o hipotálamo lá no cérebro a produzir as prostaglandinas, e a prostaglandina ela é uma mediadora inflamatória para estimular a febre. Então, aí eu começo a ter febre, né? O meu organismo, ele começa a produzir isso. A febre e o processo inflamatório se estendendo, ele vai estimular o fígado a produzir a proteína PCR, que é a proteína C reativa. E ela vai ativar a ação de outras proteínas, a ação do fibrinogênio, né, para o processo de lesão vascular, que a gente viu lá em histologia, e proteínas do sistema complemento. Aí, o que ele vai fazer? Ele começa a estimular essa proteína C reativa, estimula a medula óssea a liberar células novas. Aí, quando o médico faz os nossos exames e a gente tem um processo, o que vai acontecer? A gente vai observar a presença de células imaturas na corrente sanguínea. Porque se o organismo está sendo atacado por micro-organismo, e vem o estímulo que o meu organismo tem que começar a produzir células sanguíneas são leucócitos, que são as nossas células de defesa, plaquetas e hemácias. Então, o organismo começa a produzir um monte de neutrófilo. Sendo que, como ele entra em curto-circuito, ele não tem tempo de fazer o processo de maturação do neutrófilo. E aí, mais neutrófilos imaturos são lançados na corrente sanguínea e acontece um evento no nosso organismo chamado de desvio à esquerda. O que seria isso? O médico identifica esse desvio à esquerda no hemograma normal, pela quantidade de leucócitos, eles vão lá, vão ver que tem uma quantidade de neutrófilos imaturos na corrente sanguínea, e isso significa que tem um processo bacteriano acontecendo e o seu organismo está tentando combater. Ele está surtado, tentando combater, trazer a resposta imune adequada. E aí ele começa a lançar mão de neutrófilos imaturos. O que isso é de prejuízo do nosso corpo? Ah, professor, então é bom, meu sistema de defesa está totalmente alerta. Sendo que nem toda defesa, né, a defesa excessiva, ela causa mal para a gente. E aí, o que começa a acontecer? O indivíduo, ele começa a ter um risco de choque, tá? Se a infecção se prolongar. Por quê? O débito cardíaco dele cai. Professor, o que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo coração a cada minuto, certo? Então, durante um minuto, o meu coração vai bombear e ejetar um volume de sangue. Esse volume de sangue, ele vai manter a minha pressão arterial. Então, se cai o débito cardíaco, cai a pressão arterial, o paciente entra em choque. E aí ele deixa de produzir a glicogenólise pelo fígado, que é a quebra do glicogênio em duas moléculas de glicose, né? Que a glicose ela é a energia do nosso corpo, ela vai participar de muitas reações metabólicas. E aí, o que acontece com tudo isso? O rim para de responder e o pulmão também. Então, ele começa a gerar uma cascata inflamatória sistêmica e gerar impotência funcional de vários órgãos, coração, rim e pulmão, tá? Esse mesmo processo, em combate ao processo infeccioso, vai também acontecer quando o nosso corpo é invadido por células de neoplasia maligna, quer dizer, desenvolvimento, né? Porque células neoplásicas nós produzimos, sendo que o nosso corpo, ele combate. Professora, e pode acontecer da pessoa nascer sem essa citocina aí? Ah, sim, pode. Você pode ter uma deficiência na produção dela. E aí o seu organismo responde menos a processos, né, infecciosos. Você tem uma vulnerabilidade maior.
você adoece com mais frequência, você passa mais tempo doente do que o normal, por conta de algumas deficiências, tá bom? E existe algum processo adaptativo para isso? Sim, a gente vai ter, ó, nós não temos só a resposta imune inata, nós temos a resposta imune adaptativa, que é a longo tempo. A resposta imune inata, ela é, digamos assim, ela acontece em horas, né, e poucos dias. A imunidade adaptativa acontece em dias, ela é mais prolongada, mas ela é mais específica. A imunidade inata, ela ataca com uma velocidade muito grande, ela é inespecífica. Então, você vai ter ajustes e esse tempo de recuperação para uns vai ser maior do que para outros. As respostas adaptativas, nós temos sistema complemento, nós temos outras coisas que vão tentar ajudar e também tem as medicações que a pessoa faz uso para tentar minimizar e neutralizar o efeito de uma ou outra citocina. Bom? Isso favorece ao quê? Risco maior de trombose pelo corpo inteiro, porque se a gente precisa de uma resposta endotelial para que o macrófago chegue até a célula, e elas fazem um afastamento dessas células para permitir essa migração, com o tempo, isso acontecendo em várias partes do corpo, fica incontrolável e ela faz o reparo. No reparo vão surgindo as tromboses, que é a coagulação desse sangue, né? E aí eu vou ter microtrombos em vários locais tentando combater. Então, por isso que se torna... esse aqui é só explicando aquilo que eu falei dos leucócitos, da ação sobre o cérebro, tá bom? Que é fácil. Bom, a interleucina 1, o que ela faz? Ela é mediadora da inflamação local também, age na nossa imunidade inata, e o papel dela é trabalhar na quimiotaxia. O que é quimiotaxia? Ativar, estimular, chamar mais leucócitos para combater o processo, né, infeccioso inflamatório. Ela auxilia na diapedese, que a diapedese é justamente essa migração das células de defesa, especificamente macrófagos, do sangue para o tecido, né? Porque a resposta precisa ser mais efetiva e combater aquele micro-organismo. Então, o macrófago vai lá e faz essa defesa, principalmente quando a gente sofre invasão por micro-organismos intracelulares, tá bem? Ela é secretada em baixa quantidade, né? Ela é mediadora da inflamação, e em grandes quantidades, também quando ela começa a ser produzida sem controle ou, né, em grandes proporções, ela também vai ter efeitos sistêmicos muito parecidos com o TNF-alfa. A interleucina 12, ela é a principal mediadora, né, do mecanismo intracelular, ela induz a imunidade adaptativa, estimula os macrófagos e células dendritas, né, a produzir a defesa, e ela é a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, porque ela vai estimular, como lá naquele primeiro slide que eu mostrei, o CD4 e o CD8 a produzir interferon gama, que vão estimular a transformação do CD4 em T1, que vai ter essa resposta inata, tá bom? O interferon tipo 1 alfa não é interferon. É interferon. Estou confundindo com interleucina. O interferon tipo 1, alfa e o beta, eles podem ser produzidos por qualquer célula do nosso corpo e eles iniciam a resposta na hora que o nosso organismo é atacado por um vírus, certo? Então, eles têm uma capacidade, e essa capacidade ela é definida geneticamente. Alguém estava procurando, professor, alguém pode nascer com deficiência? Sim, eu posso nascer com deficiência de alguma citocina dessas, e essa resposta ela é genética, não tem como eu interferir, eu já nasço com ela, eu tenho ou não tenho. Daí, gente, ele é um processo que combate vírus. Aí eu chamo a reflexão de vocês, que aqui também pode ser uma porta
para entender a ação da COVID, entender por que algumas pessoas não respondem de forma satisfatória, não conseguem combater o processo inflamatório, perpetuam esse processo inflamatório. Talvez seja uma carência de alguma estrutura genética e que faz desencadear todo esse processo imune adverso, né, não satisfatório. Ele tem a ação parácrina, né, e autócrina, ou seja, age na própria célula e em células vizinhas. Tem mais a ver com o complexo de histocompatibilidade 1. A interleucina 10 e a 6, elas são anti-inflamatórias. Nós temos a pró-inflamatória, a inflamatória e a anti-inflamatória. A 10 e a 6, elas são anti-inflamatórias, já tem a ver com a inibição da produção do MHC2, complexo de histocompatibilidade 2. A interleucina 6, ela age lá no hepatócito, né, estimulando ele, e inibe os macrófagos quando não há mais infecção. Olha que coisa boa. Chega uma hora que a gente precisa encerrar essa cascata inflamatória, não é isso? Ela consegue identificar e dizer, olha, nós já temos a resposta imune, não há mais necessidade de produzir macrófagos, o processo já está sob controle. Então, ela que vai dar o basta na inflamação. Ela vai sinalizar para o macrófago ficar tranquilo que aquele processo já foi revertido. E ela também atua no hipotálamo causando febre, tá? Então, a gente vê que muitas das respostas que a gente tem, né, esses sintomas, elas são mediadas, são estimuladas pelas citocinas. E a 15 e a interleucina 15 e a 18, elas vão ajudar em vários tipos celulares e a ação delas ainda não está bem definida, mas elas agem na imunidade inata. Algumas citocinas, elas vão ajudar a imunidade adquirida, que é a imunidade adaptativa, que ela vai acontecer com o tempo, né? Então, são essas citocinas, elas são produzidas pelos linfócitos T em resposta a agentes, a micro-organismos patogênicos, né? Corpos estranhos, antígenos. Quais são eles? As interleucinas 2, A4, A5 e interferon gama, do tipo 2. A interleucina 2, ela é fator de crescimento para os leucócitos. Estimula a produção do linfócito TCD4 e ela ajuda a encaixar, fazer o encaixe perfeito lá, da TCD4 com o receptor do complexo de histocompatibilidade 2. Né, que tem a ver com a resposta adaptativa, imunidade adaptativa. Ela realiza, na realidade, uma expansão clonal, aumenta a quantidade de células, multiplica essas células de defesa. Proliferam essas células, né, linfócitos B e células NK. A NK, gente, que é a natural killer, elas são as exterminadoras naturais. Elas são da imunidade inata, mas elas têm um papelzinho aí, também na imunidade adaptativa. A gente não, como eu falei para vocês, há uma transição, a gente não consegue individualizar exclusivamente que ela faz só isso. Elas conseguem permear ali numa múltipla ação, tá bom? E a interleucina 2, ela vai produzir a apoptose de células T ativadas pelos antígenos. Auxilia na produção, né, do TH e também é o principal fator de crescimento para as células T. Então, a secreção da interleucina, né, ela vai ali mediar entre aumentar a ativação das células NK e aumentar a produção do linfócitos T. Vai também estimular e proliferar, fazendo aquela, né, multiplicação clonal de linfócitos B e linfócitos T. E vai ativar os monócitos.
ela ativa o monócito, porque o monócito precisa ser amadurecido e virar macrófago. A interleucina 4, olha só, ela também inibe a ação dos macrófagos. Chega, né? Não há mais necessidade de vocês estarem se multiplicando aqui. Ela tem uma ação anti-inflamatória. Ela induz a transformação, né, do linfócito TCD4 e estimula a produção de anticorpos. Olha que coisa legal que ela produz. Ela consegue estimular os linfócitos B a produzirem IgE e IgG. O que são as imunoglobulinas? São os anticorpos que vão produzir a memória, vão identificar, dizer, olha, eu já consigo neutralizar todos os antígenos que tem no meu corpo com essa linhagem. E aí a gente tem a infecção sob controle, né? E os macrófagos vão ser inibidos, eles não precisam mais lá estar fagocitando as células patógenas, porque já houve tempo de produção de memória, né? O IgG já conseguiu ali ser liberado, produzido para, né, terminar aquele processo infeccioso inflamatório. O interferon gama, ele já tem a ação de ativar o macrófago. Olha que interessante. Estão vendo que eles têm ação antagônica? O L4 ativa o macrófago. O interferon, o L4 inibe a interleucina 4. O interferon ativa os macrófagos e potencializa sua atividade. Então, eles também lá vão estimular, como nós estamos falando de imunidade adaptativa, lembrem disso, imunidade adaptativa tem a ver com anticorpos. Por isso que essas citocinas, elas cooperam, colaboram para que o nosso organismo produza resposta imune. Então, elas vão produzir IgG e IgM pelo linfócito B. Aumentam o complexo de histocompatibilidade, né, para as células apresentadoras de antígenos e vão induzir, transformar mais ali o linfócito TCD4 em TH1. Olha aqui, ó, ele produz a secreção, né, do interferon gama. As células NK e as células T1 virgem, né, que são aquelas receptoras, elas estimulam a produção da gama imunoglobulina do interferon gama. Eles vão ter ação no endotélio e ativar, né, as células, aumenta a produção, ele estimula e ele mesmo estímulo reverso, né, redundante, e aumenta a atividade das células NK. Induz a acoplar, fazer aquele bom ajuste, né, do antígeno com a célula, no complexo de histocompatibilidade, para apresentar esse antígeno para os linfócitos. Trabalha com a diferenciação das células B, auxilia na produção de anticorpos, ativa mais as células T, tem fraca atividade antiviral, então, né, ela não consegue agir de forma tão efetiva para os vírus, ativa os macrófagos e ela tem um papel bem amplo dentro desse processo de imunidade. Então, se a gente comparar essas citocinas, a gente vai ver que elas têm um papel e atuam na imunidade inata e atuam na imunidade adquirida. O papel principal na imunidade inata dessas citocinas é produzido pelos macrófagos, a maioria deles, e na imunidade adquirida são produzidos, as citocinas são produzidas pelos linfócitos. Efeito. As citocinas que são produzidas e nos auxiliam na imunidade adquirida, elas têm efeito local, enquanto na imunidade inata ela tem efeito sistêmico, e elas causam uma supressão de outros imunossupressores para a imunidade adaptativa e para os corticosteroides na imunidade inata. E a última classe das citocinas é estimular a hematopoiese, ou seja, formação de células sanguíneas lá na medula óssea. Estimulam as células de crescimento, né, dos leucócitos imaturos, para que eles amadureçam lá no baço, lá no timo,
e produzam essas outras células aqui. A eritropoetina, a trombopoetina, que são as plaquetas. As plaquetas são produzidas pelos megacariócitos, né? Fatores de crescimento de colônia, que é importante, e interleucinas 7, 13, 6 e 5. E também tem uma ação neutropênica em pacientes quimioterápicos. Pacientes que fazem quimioterapia, eles têm uma morte ou uma deficiência de neutrófilos. E eles precisam de um tempo, por isso que as químios elas têm um espaço de tempo, para que o organismo produza novas células, amadureça, para que eles consigam ali ir sustentando o processo quimioterápico. Alguns pacientes não conseguem evoluir e, às vezes, né, tem que dar ali um intervalo, tomar sangue, às vezes, para poder continuar esse processo de quimioterapia. Então, resumindo aqui, as citocinas, são pró-inflamatórias, todas essas, as quimiocinas, as regulatórias e as inibitórias. Então, essas citocinas, elas têm ações específicas de curta duração e são sintetizadas o tempo todo no nosso organismo para reparos, né, de corpo estranho, para identificação e morte de micro-organismos patógenos. Defendem o nosso organismo. Algumas citocinas com função específica, tem um resuminho aqui também. A L10 controla a infecção, o interferon ativa macrófagos, o interferon gama ativa macrófagos, o interferon tipo 1, que é o alfa e o beta, ajuda na resistência à infecção viral, a interleucina 12, produção de interferon gama, por células NK e células linfócitos. A interleucina 6 ajuda a síntese de proteínas para a fase aguda, né? A resposta imune, ela tem a ver, todas essas que a gente fala, gente, são proteínas. E as citocinas, TNK-alfa, a interleucina 1 e as quimiocinas, elas têm função específicas inflamatórias. Quem são as quimiocinas? As quimiocinas, elas vão ser aqueles receptores que vão ajudar o nosso corpo a migrar e a residir em células imunes, ou seja, algumas vão ser consideradas pró-inflamatórias, algumas vão agir durante o processo imune no sítio de infecção e outras vão ser responsáveis pelo equilíbrio, que é a homeostase, tá? Essas quimiocinas, elas vão ter, especificamente, são 3 classes, especificamente 2. A CXC e a CC, elas são todas classificadas por letras. O que eu tenho que entender da quimiocina? Que ela faz a quimiotaxia. São quimiotáticas. O que é isso? Chama leucócitos para aquele local. Alguém precisa identificar. Opa! Tem uma infecção acontecendo aqui, alguém venha produzir uma resposta inflamatória, alguém traga leucócitos para combater esse processo inflamatório local. Elas são produzidas por macrófagos, por células endoteliais. Lembrando, o endotélio é a membrana que reveste o capilar e os vasos sanguíneos. Por células T, por fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo, que produzem, né, ali as fibras colágeno, elastina, e plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, elas estimulam a produção dessas estruturas que são importantes no reparo, no dano celular, tá bom? Tem mais de 50 substâncias identificadas como quimiocinas, e recrutam leucócitos para o sítio da inflamação. O que a gente tem que gravar? Qual é o papel da quimiocina? Questão de prova. Recrutar leucócitos para o sítio da inflamação. Chamar, atrair, sinalizar, identificar que tem um processo inflamatório acontecendo. E aí o meu organismo vai combater aquilo lá.
Então, lembrem disso, atrair células do sistema imune para o local. Então, eu botei uma figurinha aqui. Professora, repete, por favor. Está escrito aqui, Lucas, né? Ó, atrair células do sistema imune para o local. Aqui também está escrito, ó, André, recrutar leucócitos para o sítio da inflamação. Tá bom? No slide está escrito. Vamos entender aqui essa imagem. Olha lá. Aqui eu tenho um ferimento, certo? O que vai ter que acontecer aqui? Um reparo. Isso é um dano celular. O que vocês têm que entender? Não é só contra micro-organismo que o nosso organismo age. Ele age também em queimaduras, traumas, feridas, né? Ele tem que combater ali. Vai ser gerado um processo inflamatório porque o sistema imune precisa defender o meu organismo contra aquela situação. Então, aquele ferimento, ele vai desenvolver fatores de crescimento que vão auxiliar para o reparo. Aumenta a angiogênese. O que é angiogênese? Formação de novos vasos sanguíneos. Ativa as terminações nervosas, né? Ela vai, na realidade, ele neutraliza para alívio da dor, ou ativa para causar a dor. Ó, tá doendo. Ativou ali, ó, aquilo ali, eu vou dar uma atenção, eu vou proteger, né? Eu vou fazer um curativo, eu vou me defender, tem que ter a dor. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme é a intermediária, e a hipoderme, ela fica aqui embaixo. A epiderme, ela não é vascularizada, vocês lembram, né? O que eu vou ter vascularização é na derme. Então, essa ação aqui que está acontecendo, agredindo o meu organismo, as quimiocinas vão ser liberadas e elas vão fazer a quimiotaxia de leucócitos. Liberar, sinalizar e atrair os leucócitos para agir e causar o debridamento dessas células, a cicatrização, a produção, né, de novos vasos sanguíneos e restaurar. Aqui, ó. Aqui nós temos, né, algumas células onde ela faz esse processo, ó, de migração. Olha que interessante. É isso quando eu falo para vocês, né? Elas, ó, a quimiocina libera o seu produto, o seu subproduto, que vai sinalizar e atrair leucócitos para aquele local. Para o processo de combate àquele quadro infeccioso iniciar e começar a ver o reparo daquela lesão, tá? Esse mecanismo, né, é através de células de adesão, ou seja, o macrófago ele sai para o meio sanguíneo, vai para o meio celular, combater e ajudar através de um movimento chamado de diapedese. Então, ó, olha essa célula aqui e olha essa célula aqui. Aqui ele está migrando, ó, o processo de migrar desse meio para esse. Essas